Ok, pessoal, então vamos agora dar o início aí de ver o que é física, qual que é o objeto de estudo da física, tá bom? Então a física é o estudo dos fenômenos naturais que nos circundam, tá bom? Então eu dividi em algumas partes, bem? Para melhor estudo dela, não necessariamente que tem que se dividir, tudo é física. Mas, por exemplo, a mecânica é o estudo do movimento dos corpos, né? Nós temos a termologia que estuda os fenômenos que têm envolvimento de temperatura e calor. Temos a óptica, que estuda os fenômenos da luz e da visão. Eletricidade, os fenômenos elétricos em geral, que têm envolvimento de cargas elétricas em repouso ou em movimento, que também pode estar gerando algum fenômeno físico ali ou químico envolvido. E temos a parte de física moderna, que também entra ali dentro do estudo. E ondas e acústica também, os fenômenos do som, tá bom? E das ondas em geral. E daí, claro, ainda dentro da mecânica, por exemplo, que é a parte maior, ainda tem subdivisões, que a gente vai vendo ao longo do primeiro ano, tá bom? Então, diante disso, durante a física, a gente, primeiro ponto que é importante vocês conhecerem. Ao longo desse primeiro trimestre, a gente vai ver algumas grandezas de medida que a gente tem dentro da física. A física ela mede. Então mede temperatura. Como que eu meço a temperatura? Com um termômetro. Qual é a escala que tem o termômetro? Eu tenho que medir. A física é muito de medir os fenômenos naturais. Está claro, mas o quão claro está? Né? Está frio? Quão frio está? Entendeu? Um carro passou com velocidade, mas qual que é a velocidade desse carro? Medidas de determinadas situações cotidianas. Então esse medir é algo que é característico da física. Então, para que surgem as medições? Para ter um padrão. Você tem que ter um padrão para você sempre ter em todo o mundo, ter um padrão de qualidade mesmo para definir bem a situação que está envolvida ali. Então, o que determina esse padrão? O Sistema Internacional de Unidades, o SI. SI é Sistema Internacional de Unidades. Ele surgiu para padronizar as unidades de medida que são importantes no nosso dia a dia, tá bom? Então, por exemplo, um carro ultrapassou os limites de velocidade. Mas que limite de velocidade? Daí está lá escrito lá na rodovia, 60 km por hora. Km por hora, uma unidade de medida de velocidade. Sempre vai ter mais de uma unidade de medida de cada grandeza. Mas é interessante vocês conhecerem que as unidades elas se relacionam entre si, tá bom? Então uma unidade relacionada com a outra, e daí tem como comparar e tudo mais. Por um exemplo, a unidade de medida de distância. Nós temos por padrão a distância ser representada por S ou D. Distância representada por D. Qual que é a unidade de medida de distância? Aí vai ser o metro, representado pela letra I. Da onde surge essa unidade de medida? Então imaginem, por um exemplo, muito antes, mediam-se tecidos em metros, por exemplo. Então dizia, me dá um pedaço de tecido. Mas o pedaço de quanto? Então, daí foi pensado, vendiam muitos tecidos no caminho das Índias ali, vocês devem lembrar da questão histórica daquele período ali. E daí sempre alguém acabava ganhando de alguém acabava sendo beneficiado. Então, como que vai ter? Vai ter que ter um padrão. Então daí foi pensado, vamos pegar um padrão, que é este. Daí pegou-se uma fita lá que é de 1 metro. Daí ela foi feita de um metal lá do material, mas o material tinha que ser um material que não sofresse dilatação por algum motivo. Então até hoje tem uma primeira lá na Inglaterra, a primeira medida de metro feita com platina, que daí não tinha qualquer forma de deformar. E a partir de então foi confeccionado um monte de medidas de metro. E essas medidas de metro, 2 metros, 3 metros, e rodou o mundo, né? Então, se você vai medir por uma massa, me dá uma conchada aí de feijão,
Antes, muito comum no interior pegar conchada, né? Arroz, feijão. Mas o que é uma conchada? Tinha que ter uma medida. Eu quero 1 quilo de feijão, 5 quilos, um pacote de 5 quilos, um pacote de 1 quilo. Por isso que tem que ter uma padronização das unidades de medida. Vamos pegar a distância. O metro é a unidade do sistema internacional. Qual outras subunidades que eu tenho, além do metro? Famosos. Alguns vão dizer o milímetro. Milímetro é famoso. O milímetro é maior ou menor que o metro? Menor. 1 metro são quantos milímetros? 1000. Então pega o milímetro, divide por 1000 e transforma em metro. Além do milímetro, o que nós temos? O centímetro. Centímetro divide por 100, também porque o centímetro é menor do que o metro. Quanto menor? 100 vezes. 1 metro são 100 centímetros. Então divide por 100 e transforma no metro. Que outra unidade que é famosa? Quilômetro. Quilômetro é maior ou menor? Maior. Então maior é vezes. Quantas vezes maior? 1000 vezes maior. Multiplica por 1000 e transforma em metro. Vou um exemplo, vou pegar um exemplo bem simples, usar essa regrinha aí, ó. 2 quilômetros. Como que eu transformo em metro 2 quilômetros? Eu faço 2 vezes 1000. Vai dar 2000 metros. Tá bom? Vamos fazer um outro aqui, ó. 30 centímetros. Centímetro divide por 100. Divide por 100. 30 dividido por 100 é 0,3 ou 0,30 metros. Ok? Questão de notação científica também que é importante. Vezes dividir. Você usa normalmente uma casa, quando é multiplicação, você usa uma casa a mais é o logaritmo mais pobre. E divisão, uma casa a menos do que o logaritmo mais pobre. Por isso, tomem cuidado na hora de fazer algumas contas para colocar na notação científica correta ali. Às vezes você arredonda, 0,1, 0,2, 0,3, arredonda para baixo, 0,7, 0,8, 0,9, arredonda para cima, né? Você vai sempre ponderando assim, porque é muito importante a questão da notação científica, para definir exatamente o valor, mas também para definir um padrão uniforme da medida. Porque se o algoritmo for muito pobre, ele vai definir na teu resultado final. Então, por isso que daí tem que tomar cuidado com isso. Aqui está feita a continha, então feito a de distância. Agora, a gente vai fazer com relação ao tempo, a mesma coisa. Tempo, medido normalmente representado pela letra T. O tempo é medido em segundo, S. Hoje em dia, só para relatar, unidades de medida de distância, você usa a velocidade da luz como unidade de medida, que ela é mais precisa. Tempo. Também a gente tem hoje em dia instrumentos mais precisos, que podem averiguar corretamente, mas com precisão incrível o tempo. Antes de dizer, né? Um relógio atrasa, por um exemplo. Um relógio que não atrasa seria o Big Bang, teoricamente lá, né? Ou pode ser também relógios suíços lá, né? Que alguns não atrasam. Tinha alguns conceitos que tinham. Mas a questão é que o tempo é sempre medido em segundos. Qual unidade medida além do segundo? Nós temos o minuto. O minuto é maior que o segundo. Um minuto são quantos segundos? 60. Um minuto vezes 60 transforma em segundos. E além disso nós temos a hora. Você tem que pensar assim. A hora. Uma hora são quantos segundos? Opa, como é que eu vou contar? Pense comigo. Uma hora são 60 minutos. 60 minutos, 60 segundos são 1 minuto. Então, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, uma hora são 3.600 segundos.
Tem gente que gosta de fazer a regrinha de 3 ali, mas você pode ver que a continha, quando você sabe isso aqui, é mais fácil de fazer do que a regrinha de 3. Então tem gente que prefere, não tem importância. Às vezes, dependendo do professor que estiver com vocês, vai ter alguma objeção, mas eu não tenho objeção alguma com relação a qual unidade, como que você chega nesse resultado. Eu não gosto de usar a regra de 3 pessoalmente, tá? Eu prefiro fazer uma regra. Então aqui nós temos o minuto e a hora, tá? Aqui milímetro, centímetro e quilômetro. Nós temos, além de tempo e distância, a gente vai trabalhar com velocidade. Velocidade, o sistema internacional é o metro por segundo. Entretanto, velocidade representada pela letra V, que é bem claro, tá? Entretanto, é muito comum no nosso cotidiano o quilômetro por hora. Daí, como que eu transformo de quilômetro por hora para metros por segundo? Não, metros por segundo por quilômetro por hora. Tem que transformar aqui e aqui. Então, assim, 1 hora são 3.600 segundos. E o quilômetro por metro, ó, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então eu pego assim, 3.600 para converter, e aqui eu pego o 1.000. Faço 3.600 dividido por 1.000. Vai dar 3,6. Essa é a conversão de metros por segundo para quilômetro por hora. Quando eu quero transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Quando eu quero transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu faço vezes 3,6. Tá? Multiplica e divide. Sempre por 3,6 por causa daquela operação ali. Tá? 3,6 divide por 3,6 quando é quilômetro por hora para metros por segundo. Metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Exemplo: 72 km por hora. Só que o exercício pede no sistema internacional. Então você calculou lá, deu 72, mas a resposta lá no vestibular vai estar em unidade de medida que vai ser comum ali, metros por segundo. O que vai ter que fazer? Divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Tá bom? Tá respondido, tá acabado o exemplinho aqui. Uma unidade também que vai ser muito comum no nosso trimestre é a unidade de aceleração. A aceleração ela é no sistema internacional em metros por segundo quadrado. Claro, você vai pensar a aceleração lá de um foguete. O foguete vai ser quilômetros por segundo. Ele vai subir vários, chega a ser quilômetros por segundo, tão rápido que ele sobe. Tá? E você vai pegar, por exemplo, de uma tartaruga. Vai ser centímetros por hora, né? Porque é muito pouco. Milímetros por hora, tá bom? Aqui, gente, então, agora, tendo em vista isso, essa questão de transformações de unidades, eu vou trabalhar com vocês agora alguns conceitos dentro da cinemática. Cinemática é a primeira parte da física que estuda algumas situações que têm envolvimento de alguns conceitos ali. Então, conceitos simples. Móvel. O que é um móvel para vocês? Um móvel é algo que se movimenta, tá bom? O móvel é algo que se movimenta, tá bom? Mas se movimenta em relação a quê? Em relação a um referencial. Então é importante você adotar um referencial. Então o móvel está se movimentando ou está em repouso? Movimento ou repouso? O que é movimento e o que é repouso? Movimento é quando está se movimentando em relação ao referencial. Exemplo, olha, eu estou me movimentando em relação ao chão, em relação à Terra, planeta Terra. Estou me
movimentando. Em relação a essa carteira que está aqui na minha frente, ela está se movimentando. Agora, em relação ao celular que está sendo gravado, eu estou parado, eu estou em repouso. Repouso é quando eu estou parado, ou seja, a minha velocidade é zero em relação a um referencial. Entenderam? Repouso parado, velocidade diferente de zero significa que ele está em movimento. Vamos imaginar uma situação. Nossa, eu já desenho bem. Então, você está num carro. No carro nós temos Joãozinho e Mariazinho. Tá bom? E eu tenho uma árvore aqui. E do lado da árvore eu tenho, ó. Vamos pensar o Pedro. Pedro parado do lado da árvore. E aqui eu tenho João e Maria. Bom, o carro está se deslocando com uma velocidade de 40 km por hora. A gente vai pensar assim, 40 km por hora. Então, João e Maria, em relação ao planeta Terra, estão em movimento ou em repouso? Movimento, porque o carro está em movimento e eles estão dentro do carro. Então, se o carro está se movimentando, eles estão se movimentando em relação ao chão, em relação à terra. Então, eles estão em movimento. João em relação a Maria. Se os dois estão dentro do carro, eles estão com a mesma velocidade, indo para a mesma direção, mesmo sentido. Então, significa dizer que João e Maria estão em repouso um em relação ao outro. João em relação ao carro. O carro está a 40 km por hora vindo para a direita e o João também, porque ele está dentro do carro. Então, a velocidade deles é a mesma, indo na mesma direção, mesmo sentido. Portanto, ele está em repouso. João em relação à árvore. Movimento, porque a árvore está com velocidade zero em relação à terra e o carro está passando. Então, quando você estiver com a árvore, você vê o carro passando. Movimento. E Maria em relação a Pedro. Pedro está parado ali do lado da árvore. Maria está em movimento com o carro. Então, essa é uma questão de movimento. João, Pedro ou Maria em relação ao Sol. O Sol está em outra órbita, com outra velocidade. Então, tudo está em movimento em relação ao Sol. A árvore em relação à Terra. Ela está parada. Então, a Terra está girando, ela está girando na mesma velocidade da Terra. Então, ela está em repouso em relação à Terra. Quanta situação de repouso no movimento? Tá. Se tivesse um outro carro indo atrás aqui, ó, com a mesma velocidade, 40 km por hora, indo na mesma direção, ele aparentaria que ele estaria até parado, porque é o que a situação que ocorre. Então, quando eles estão indo para a mesma direção, mesmo sentido, mesma velocidade, um em relação ao outro fica em repouso. Esses carros indo com a mesma velocidade, indo na mesma direção, mesmo sentido, eles têm a mesma velocidade, eles estão em repouso em relação ao outro. Mas em relação à Terra, movimento. Em relação ao Pedro e a árvore, movimento. Mas um em relação ao outro é repouso. Tá? Então a gente tem várias situações aí de repouso e movimento para serem estudadas dentro do conceito, mas é simples. Repouso é quando a velocidade é igual, pode ser zero, comparando-se dois referenciais que eles estejam com a mesma, se estiverem se deslocando na mesma direção, no mesmo sentido. E movimento é quando a velocidade é diferente, ocasionalmente também na questão de direção e sentido, tá bom? Aqui então outros conceitos que nós temos aqui: deslocamento e distância percorrida. Bom, então aqui ó, deslocamento e distância percorrida. Então vamos supor que aqui ó, nós estamos no quilômetro 20 em uma rodovia. Foi até o quilômetro 70. Então, qual o deslocamento que teve aqui? Qual a distância percorrida aqui?
No caso, neste caso, a distância percorrida é a mesma coisa que o deslocamento, porque a gente supõe que ele foi em linha reta. Ele foi quilômetro 70 do quilômetro 20 da quilômetro 70. Então, como que eu sei o quanto que ele andou? Eu pego 70 menos 20. Quer dizer que foi caminhado com o carro durante 50 km. Esse foi o deslocamento, essa foi a distância percorrida. Qual a diferença do conceito físico diferente de deslocamento e distância percorrida? Porque às vezes o caminho foi esse aqui, ó. Não era uma linha reta e ele andou aqui, ó. Então a distância percorrida é o que você foi medido lá, por exemplo, com o tacógrafo, foi medido com o teu velocímetro lá, aquela que fica aparentando lá a distância. Ele mediu bem certinho o quanto ele caminhou, mas o deslocamento não mudou, continua sendo 50. Mas a distância percorrida, ela analisa todos os pontos por onde você caminhou, entendeu? Essa é a diferença de distância percorrida e deslocamento. Deslocamento você só pega o ponto inicial e o ponto final. Na distância percorrida você pega todos os pontos ali, tá bom? Deslocamento e distância percorrida. Diferença entre ponto material e corpo extenso. Ponto material, partícula. Estou comparando duas coisas. Primeiro, eu tenho que comparar duas coisas. Quando eu pego um ponto material, tá bom? O que acontece com ponto material? Eu tenho uma coisa pequena em relação a algo muito maior, tá bom? Ponto material, algo pequeno em relação a algo bem maior que ele, tá bom? Então, o que seria um ponto material? Exemplo, é 1 grão de areia em todo o deserto. Então, para você achar 1 grão de areia em todo o deserto é muito difícil. Então, ele é só um ponto material, uma partícula, algo bem pequenininho, tá? Se chama ponto material. Então, você em relação ao universo todo, muito pequeno. Então, esse seria um ponto material. Corpo extenso é quando o tamanho, as dimensões não podem ser desprezadas. Ou seja, você acha facilmente. Por um exemplo, eu em relação à sala, eu sou um corpo extenso. Este controle em relação à carteira, eu acho facilmente. Então é um corpo extenso. Eu sempre comparo, sabe? Duas coisas. Então esse controle em relação à carteira é um corpo extenso. Mas esse controle em relação à Guarapuava inteira, ele é muito pequenininho. Ele é um ponto material. Tá bom? Então depende do que você esteja comparando. Ok? Último conceito que nós temos que ver dentro dessa videoaula. O conceito de velocidade. O que é velocidade média? O que é velocidade instantânea? Velocidade média, vamos ver na próxima videoaula, que ela é a relação da distância com o tempo. Tá bom? Então você pega, por exemplo, eu fui daqui a Curitiba, daí eu pego a distância daqui a Curitiba e o tempo que foi levado e calculo a velocidade média. O que é a velocidade instantânea? É a velocidade que aparece no velocímetro naquele momento. Então agora eu estou a 70, depois eu estou a 90, depois eu estou a 30, vai oscilando. A velocidade média, ela não pega cada ponto,